Boa noite, meu povo. Boa noite. Você tá me vendo, me ouvindo bem? Se eu tô bonita, que você sabe que eu tenho que estar bonita, loura e magra, né? Você me deixa 3 coraçõezinhos verdes, tá? Depois dessa tarefa, eu quero que você vá aí nesse aviãozinho, chama os amigos, inimigos, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E dedada no coração, que ninguém pode negar, não é verdade? Que bom, Vivi, que bom, você tá me ouvindo bem. A Alda já deu 3 coraçõezinhos verdes aqui pra mim. Quem mais tá me ouvindo bem, me vendo bem? Boa noite, Renata, Damásio. Boa noite, André, tudo bom? Boa noite, Lu. Bárbara, que bom que você veio, Bárbara. Alice, Michele. Bom, gente, eu não gosto de enrolação, então vamos chamando o povo e eu já vou. Qual é nosso tema hoje? Como terceirizar o faturamento. Quem aí quer saber como transformar esse seu emprego numa possibilidade de profissão? Ser faturista não é estar empregado como faturista, é ser faturista, é ter uma profissão. Feliz ano novo, Edu Virges. Boa noite. Vai chamando o povo, eu não vou enrolar, tá bom? Porque eu tenho muita coisa para falar para vocês. Para começar, logo hoje pela manhã, um colega nosso que é executivo com faturamento, que terceiriza, lá da Bahia, ele me mandou uma notícia. Prestem atenção na notícia, eu vou até colocar essa notícia depois, um outro dia no meu story. Que a maioria dos prestadores esse ano não tiveram os lucros que esperavam. Os hospitais, principalmente hospitais como Sírio-Libanês, Copa-Dor, não tiveram os lucros como esperavam. E por que não tiveram? Porque as glosas aumentaram. A média de glosas, a ANAP diz, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados, diz que a média de glosas na internação era em torno de 3,5% e subiu para 9%. E outra questão é operadoras atrasando pagamentos, não é? Deixando sem respostas. Quem tá vivendo isso? Quem tá vivendo essa situação? Fala pra mim. As suas glosas aumentaram, né? As operadoras não estão dando resposta, estão cada vez mais difíceis de serem acessadas. Então os prestadores estão reclamando, não é? Por que, Nara, que isso aconteceu? Então eu já vou falar para você, já eu vou compartilhar uns slides aqui, tô esperando entrar mais 3 pessoas aqui. Quanto será a Cefaz glosa de onde não existe? Exatamente. Chama aí, gente. Chama os amigos, inimigos, os amigos faturistas, os inimigos faturistas também. Atraso no pagamento e a alta de juros e tal. Então, isso tem prejudicado os prestadores de serviço. Imagina se o Sírio-Libanês, se um Copa-Dor estão reclamando. Imagina o que são os outros pobres mortais. Não é verdade? Mas o que eu vejo? Qual a causa disso? Desculpa, não é para me cancelar, não. É para ficar aí. Mas a causa disso tem muito a ver com o amadorismo do faturamento. O faturamento, muitas vezes, tem uma síndrome de que ele não pode reclamar,
que ele não pode dar queixa da operadora na Cefaz, porque senão ele vai sofrer retaliação. Às vezes ele não sabe nem como dar queixa. Às vezes acontece glosas que as pessoas não sabem nem como recorrer. Às vezes, como por exemplo esses dias, eu estive em um prestador que ele cobra o mundo e o fundo em determinados procedimentos que não se justificam. Mas antes pagava, mas as auditorias estão mais rigorosas. E além disso, eles estão mesmo administrando dinheiro. E o que você faz na hora do recurso? Na hora da negociação? Você entra em contato? Você reclama? Você faz uma denúncia na ANS? Você tem aí a sua média de glosa, os seus indicativos de número de atendimento, número de glosa, número de atendimento não conforme? Você tem administrado isso ou não? Você está fazendo tudo como antes? Como eu vejo, às vezes, algumas contas de hospital cheias de taxas, e o faturista mesmo não sabe nem de onde veio aquela taxa. Aquela taxa corresponde a quê? Então, gente, essa notícia, para mim, não foi uma notícia ruim. Essa notícia me diz que acabou a era do amadorismo no faturamento. Acabou. Hoje é preciso que os faturistas sejam profissionais de alto nível, assim como são a maioria dos profissionais das operadoras, né? Os profissionais das operadoras matam e morrem por causa da operadora. Fala de tudo quanto chora, não é? Mas defende a operadora. E como são os profissionais faturistas dos prestadores? Será que eles sabem do valor que tem? Você tem consciência do valor que você tem? Você tem consciência disso? Então, é com o profissional faturista que nós vamos salvar os prestadores de saúde suplementar do Brasil. É com o profissional faturista. Não é aquele que faz assim porque sempre fez. Esses dias mesmo, não sei se o André ainda tá aqui na live, eu adorei que eu tava conversando com ele sobre uma remuneração em capitation, e ele falou assim para mim: não, mas nós estamos tendo muita demanda, e eu entrei em contato e a gente mudou de capitation para pacote. Foi uma peleja, mas a gente mudou. Eu fiquei tão feliz, André. Não sei se você tá aí, mas eu quero te dar meus parabéns, porque isso é profissional de faturamento diferenciado. O profissional que tem condições de faturar, que tem condições de reconhecer exatamente cada cobrança, que tem condições de negociar, que tem condições de levantar indicativos. A ANS está trabalhando agora para promover a remuneração por valor. Por valor, o que seria isso, né? A remuneração através dos indicativos. Então, mais do que nunca, não dá para ser digitador de guia. Não dá mais para ser. Os prestadores estão quebrando por causa disso, por causa dessa atitude. E quando ele acha um faturista que é profissional, ele contrata. E ele contrata, pode ser via CLT, pode ser via PJ, pode ser como autônomo, anyways. Eu vou passar aqui o que é terceirizar, como terceirizar, e no final, se fosse você, não ir embora,
que eu vou contar uma historinha para vocês. E vocês sabem que as minhas historinhas sempre te impactam, não é verdade? Vai chamando o povo. Lilian, eu te respondi lá, minha querida. Vamos lá, vamos lá. Vou passar slide, hein? Vai chamando o povo aí. Qual é o nosso assunto aqui? Como terceirizar os serviços de contas médicas. E o que é terceirizar? Terceirizar é você CNPJ, de alguma forma, prestar o serviço para algum prestador ou operadora de saúde. Nara, mas é possível isso? O contador, a contabilidade, que aliás é de onde nós surgimos, é o nosso avô, né? A contabilidade. A maioria das contabilidades hoje são terceirizadas. Pouquíssimas empresas têm contabilidade interna, sim ou não? Quem aí concorda comigo? Sim ou não? A maioria das empresas contratam escritórios de contabilidade. Então, a contabilidade terceiriza o serviço dela de contabilidade. Hospitais contratam empresas que têm ali socorristas, empresas que têm pediatras. Isso é terceirizar. Acredito muito que precisa ser instalada a cultura de acompanhamento da receita, desde a entrada do recebimento, passando a ter uma visão mais macro. Isso mesmo, mana. Essa é a função do CAF. Por isso ele é um método. Hoje eu ainda estava explicando isso. O CAF, mesmo que você não fizer todas as etapas de uma fatura, é importante que você olhe para a fatura e entenda de onde originou e por que é daquela forma. E você consiga fazer esse crochê desde o contrato até o tipo de pagamento. Eu tô dando mentoria para uma empresa que, quando eu expliquei essas etapas para eles e eles leram um contrato comigo, sabe o que aconteceu quando eles leram o segundo contrato? Eles perceberam que eles estavam deixando de cobrar muitas coisas, que eles eram contratados, mas eles estavam presos. A sempre foi assim, não é? Quando você pega um faturista e fala sobre tabela de domínio, que ele trava te olhando, é porque ele não viu o todo. E é tudo isso que ele precisa ver, precisa entender, precisa dominar para poder terceirizar, certo? Acredita que é possível terceirizar? Sim ou não? Vocês entenderam o que é terceirização? Vai me falando aí. Já expliquei o que é terceirizar, não é mesmo? Vamos conhecer agora 5 serviços possíveis que vocês podem oferecer a clínicas, mesmo que elas já tenham o seu faturamento interno. Como assim, Nara? Por exemplo, eu trabalho muito dou consultorias, trabalho muito com empresas que já têm o seu faturamento interno. E que às vezes eu entro ali para dar um brilho, para descobrir alguma coisa, para fazer uma auditoria, para levantar possibilidades de faturamento. Ah, que legal, Lilian, obrigada. A Lilian aqui dizendo que tá de férias, revisando material de outros eventos que ela participou conosco e tá elogiando o nosso material. Obrigada, Lilian.
Gente, olha só, vai dando print nas telas, tá? Principalmente a partir daqui, para você poder ter isso aí salvo com você. Vai dando print aí, tá bom? Que eu tenho certeza que você vai se tornar um profissional diferenciado. Vamos ver 5 possibilidades? Quem quer ver 5 possibilidades que você pode terceirizar sendo um faturista? Mesmo que você hoje trabalhe na CLT, se você conseguir algum tempo, alguma disposição, não é? Eu tenho um caso de uma menina que ela era CLT e ela começou a terceirizar e depois ela deixou, né, de ser CLT e hoje ela tá construindo a casa dela. Parece milagre, né, gente? Mas não é, são decisões. Eu vou te falar, a vida muda e muda rápido, viu? Muda rápido. Então vamos prestar atenção aqui. 5 serviços que podem ser terceirizados. Vamos ver? Vamos ver quais e como? Vamos lá. Os serviços de faturamento, eu vou parar aqui e desativar os comentários para a gente poder ver direitinho. Os serviços de faturamento, eles entram como serviços administrativos. Por que eu tô falando isso? Porque se você for abrir seu CNPJ, ele tem que ter lá alguma coisa administrativa. O MEI, por exemplo, não tem prestação de serviço, mas tem consultoria, tem treinamento, entendeu? Então, ele tem que tender ao lado administrativo. Por que na área administrativa? E mais, é uma atividade meio dos prestadores. Como assim, Nara? Qual é a finalidade de um hospital? Prestar serviço de saúde. Essa é a atividade fim dele. E para isso ele tem médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, né? Isso é atividade fim. Todo o resto é atividade meio. Todo o resto é atividade meio. Então, a comercialização, os recebíveis, o faturamento, a auditoria, tudo isso é atividade meio. Então, veja bem, é super possível terceirizar atividades meio. Porque atividades fins podem ser terceirizadas também. Mas a atividade fim, às vezes, é mais complicado para uma determinada empresa, porque é a sua finalidade. Mas, quando não é a sua finalidade, é a atividade meio, ele pode contratar aí um CNPJ, como eu disse, para ficar ali como CLT, um contrato indeterminado, ou terceirizar um serviço de urgência com um contrato determinado. Olha que legal! Você já tinha pensado nisso? Então vamos lá, preparem os prints, hein? Preparem os prints. Olha só quantos serviços a gente pode prestar. Faturamento de contas. Nara, mas eu preciso faturar num contrato indeterminado, igual é um CLT? Não. Você pode, por exemplo, faturar contas que estão atrasadas e que foram negociadas e que precisa de alguém para dar vazão àquelas contas. Então, você vai fazer ali um serviço determinado. Como você pode, como eu já tive vários clientes assim, que eu peguei o faturamento, fui desenvolvendo o faturamento e a empresa foi crescendo a um tal ponto que eu mesmo treinei faturistas para ficar interno nessa empresa e fiquei ali prestando um serviço de assessoria. Então, o faturamento, gente, tem muita gente que fala assim, Nara, que aqui na minha cidade
A maioria é a secretária que fatura, que é coitada dessa empresa, né? Tá indo mal. Mas você pode propor fazer o faturamento ou do maior convênio que eles tenham, que tá atrasando, que impacta no recebimento, igual muitos prestadores reclamaram lá nessa matéria que demoram muito a receber das operadoras. No entanto, não raro, quando eu chego para prestar consultoria nos meus clientes, eu vejo assim, Bradesco não é prioridade, Bradesco tem validade de 120 dias, não vamos faturar agora não, vamos faturar Unimed, que é competência de mês. Será que aquela receita do Bradesco não faria diferença se a gente fechasse um mês em tudo que é atendido? Será? Então, às vezes, você pode faturar essas contas pela demanda, né? Vou ensinar uma perguntinha para você fazer para o médico para você pegar o faturamento dele. Quem quer ouvir? Doutor, o senhor tem certeza que tudo que o senhor atende no mês é faturado no mês? E se é faturado, é recebido conforme a previsão dos contratos? O senhor sabe quando que o senhor vai receber? Olha só, a maioria não sabe. Eu mesmo já prestei consultorias que eu criei a planilha de quando venceria. E aí sim, a contabilidade, o financeiro conseguiu colocar isso no sistema, mas que deu um controle maior. E quando eu estava criando essa planilha, a gente descobriu um monte de inadimplência. E nós fizemos as cobranças. E eles receberam. Será que isso faz diferença? Será que o que eles estão reclamando é uma questão de amadorismo? Ou porque as operadoras são mesmo sacanas? Ou os dois, né? Outro serviço que você pode fazer é o credenciamento ou negociações. Como eu acabei de contar, que o André, como faturista de um laboratório, ele percebeu num contrato capitation que eles estavam ficando na desvantagem e chamou essa operadora para negociar uma outra forma de remuneração, não é? Ou o contrário, não é verdade? Esses dias eu tive num cliente que eu percebo que eles ainda estão cobrando fee for service, o que gera muita glosa. E que era melhor, nesse procedimento, eles negociarem pacote, não é? Não sei fazer o pacote, nunca fiz. Como é esse pacote? Eu vendo esse serviço, certo? Você também pode vender esse serviço. Acho até que tá nessa live a Flávia, que o ano passado eu prestei uma consultoria para a clínica que ela trabalha e ela acompanhou ali muito de perto. Então, esse ano, ela tem total condição de fazer todas as negociações dessa clínica. Total. E como ela tem condição de oferecer esse serviço para outros prestadores menores e fazer as negociações. Se não for o faturista fazer as negociações, quem? Quem fará? Quem é que entende o que realmente é gasto, qual é realmente o preço, qual é o preço de mercado, quanto custa isso para o prestador, não é? E isso pode ser um serviço com data marcada, com dia para começar e para terminar, certo? Isso faz sentido para vocês? Vamos outro serviço, recurso de glosa. Quantas vezes as glosas ficam sem recursar? Quantas vezes esses dias mesmo eu ouvi, eu não tenho tempo para recursar todas as glosas. E aí a conversa do prestador é que ele não recebe, que tá atrasado, não é? Às vezes você pega um recurso para fazer só para encerrar,
ou um recurso que está com o prazo muito em cima, que quem o prestador tem ali para fazer aquele recurso não tem condição de fazer aquele recurso agora. Isso é uma expertise. E será que esse profissional é importante? Um profissional que saiba ali do que se trata, de onde veio aquela taxa, de onde veio aquele medicamento, por que é aquela apresentação e não outra, por que taxa é na tabela 18, não é? Na tabela de domínio 18, por que uma sutura, o médico tem que ter participação 00? Será que todo mundo sabe isso? Ou precisa ser um profissional diferenciado para fazer? Será que ele pode ser chamado? Eu todos os anos faço vários recursos de glosa, como tem pessoas que fazem também, né? Outro ponto importantíssimo, eu acho que ela não tá aqui hoje, inclusive ela foi minha aluna, a Artenisa, e hoje ela trabalha exclusivamente com treinamento, com educação continuada, com treinamento para faturistas. E esses dias ela me mandou uma declaração linda, né? Que descobriu que essa é a missão dela. Ela trabalha com treinamento para faturistas, para recepcionistas. A gente ensina até mesmo, não é? Ali, às vezes, algum enfermeiro fazer o lançamento, a produzir o protocolo. Tudo isso, gente, conhecimento vale dinheiro. Conhecimento, nada vale mais dinheiro do que conhecimento. E o faturista tem esse conhecimento. O faturista não critica o serviço da recepção? Então eu acredito que ele saiba ensinar a recepção como fazer. Isso é um serviço, não é? Consultoria, como eu dou, consultoria, você fica um tempo ali no prestador, visita diversos setores, principalmente o faturamento, e dentro do faturamento o recurso de glosa, o pré-faturamento, a auditoria, alinha os processos, vê se está bem parametrizado o sistema, olha as tabelas, certo? Esse é um serviço. Já dei os 5, hein? Já dei os 5. Agora over delivery. Qualificação da empresa, saber levantar os indicativos da empresa, saber acompanhar um processo de qualificação, se a empresa estiver interessada. Então eu vou te dizer, quanto mais glosa uma empresa tem, menos qualificada ela é. Que coisa, hein? Quanto mais guias, quanto mais atendimentos feitos no mês que não foi faturado, menos qualificada ela é. Sabia disso? Então, se ela consegue tudo que ela atende, ela fatura e ela recebe, ela tem uma qualificação maior. Então, onde está a qualificação? Além da experiência do paciente? No faturamento. Percebe? Implantação de sistemas, saber parametrizar um sistema, você pode ajudar uma TI a parametrizar um sistema adequadamente. E eu vou te falar, quem só tem a TI parametrizando e não tem um faturista diferenciado auxiliando essa parametrização, dá ruim, bem ruim. Dá umas glosas bem ruins, não é? Porque às vezes o faturista nunca nem olhou o contrato. Esses dias mesmo eu tava olhando uma guia e falei, não, mas esse grau de participação aqui não tá certo, não. Não, a gente nem mexe nisso. Ué, se você não mexe, quem é que mexe? A TI tem conhecimento para isso? Não, né? Não tem conhecimento para isso, tá certo? E negociações até durante o ano todo você precisa negociar. Eu mesmo tenho uma clínica no interior de São Paulo que eu vou fazendo as negociações para eles
durante todo o ano, porque negociação não para, né? Então, olha só quantos serviços vocês podem prestar, desde que tenham conhecimento, claro. Onde eu tava? Como que eu vou vender, Nara, os meus serviços? Como eu vou vender? Primeiro, sabendo. Primeiro, tendo conhecimento. Não vai ser aventureiro, não. Então, presta atenção nisso. Como vender os serviços terceirizados. Vamos lá. Repetiu, né? Peraí. Primeiro, quando você conversa, quando você vai falar os serviços que você presta, você viu que eu comecei a live perguntando, você tá tendo muita glosa? As operadoras estão pagando? Você negociou todos os contratos? Você faz a conciliação, a quitação de tudo? Você tem certeza que você recebeu tudo que você atendeu? Essas perguntas são para identificar as demandas, certo? Faça um portfólio sobre você, falando quais são os seus conhecimentos e quais os serviços que você oferece, certo? Especifique os serviços que você se sente à vontade para oferecer. Diferencie-se. Você pode prestar um serviço por tempo determinado. Você pode prestar um serviço com resultados. Diferencie-se, né? Venda soluções, nunca problemas, tá, gente? A gente sempre vende soluções, né? Mesmo na CLT, você pode prestar esses serviços, até para o seu próprio empregador. Às vezes você é contratado como faturista, mas ele tá precisando de alguém ali para fazer um recurso de glosa atrasado, desde antes de você entrar. Você pode prestar esse serviço. E se você souber, tiver esse conhecimento, com certeza você é buscado também na CLT. Conhecimento não ocupa lugar, né? Conhecimento é aquilo, quanto mais a gente tem, mais compartilha, maior fica, não é? Entenda as necessidades do seu cliente para fazer uma proposta, certo? E facilite o contato do cliente com você. Então, se você tem um WhatsApp, se você tem um e-mail, responda. Tinha uma música assim, né? Responda, por favor. Não seja aquela pessoa que tem um WhatsApp que a gente manda uma mensagem 24 horas depois, ele fala oi, né? Não, seja acessível, tá bom? Monte uma proposta. Nara, como que eu monto uma proposta? De acordo com a necessidade do seu cliente. Então, ele precisa de recurso de glosa, sua proposta vai ser para recurso de glosa. Qual o objeto da sua proposta? Recurso de glosa da operadora tal ou das operadoras, durante tanto tempo. Qual o valor? Então, eu, Nara, né, para faturamento, eu cobro 5% do faturamento líquido. Do recurso de glosa, eu cobro 10%. Consultoria, eu cobro por hora o meu valor de hora. Aí é difícil dar o seu valor de hora. Quanto mais ou menos você ganharia por hora se você não tivesse prestando esse serviço ali para essa empresa? Esse é o cálculo de quanto você ganha por hora. É mais ou menos, né? Aí mais ou menos 180 a 250 por hora, uma consultoria, certo? Mas eu já te falei quanto que você pode cobrar para faturamento e para recurso de glosa. Você já não tá no escuro mais, certo?
Por que tudo isso, gente? Para você se apossar que você tem uma profissão e não um emprego, certo? Gostaram? Fala pra mim. Fez sentido pra você? Você acredita que tem uma profissão e não um emprego? Você acredita nisso? Porque existe uma teoria que diz assim, que quando você só tem uma solução para o problema, você tá preso. Porque se aquela solução não acontecer, né, você se lascou. Mas quando você tem duas soluções para um mesmo problema, você tá livre. Porque quem tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco soluções. Não é? Nari, por que você entrega tudo desse jeito, minha filha? Até quanto que você cobra e tal? Porque o que eu não tenho medo, não é? O que eu quero são mais faturistas capacitados para que essa nossa profissão seja cada vez mais valorizada. Ela nunca será 100% valorizada, só eu, só fulano, só ciclano, não. Quanto mais pessoas tiverem prestando um serviço de qualidade, mais valorizada ela será, não é verdade? Como a empresa que me procura para fazer recurso de glosa, depois ela me procura de novo, ou ela pode procurar outra pessoa para fazer o recurso de glosa. O que eu quero, gente? Eu tô aqui para transformar vidas. Eu quero te deixar livre, livre. Essa palavra é muito forte. Quando você pensa que você é livre, você não tem que ter medo de perder um emprego ou de não conseguir um emprego, porque você é livre, você tem uma profissão, né? E é uma profissão promissora, que vale a pena. Eu não falei da minha aluna, né? Tem até o depoimento dela, que ela começou a fazer curso comigo e começou a terceirizar, e no fim do ano ela estava construindo a casa dela, terceirizando os serviços. O marido dela era vigilante, deixou de ser vigilante para ajudá-la na empresa dela. Isso é maravilhoso. Se tivesse sido só ela, eu já estaria feliz. Não é verdade? Né? Como a Artenisa, que fez os cursos comigo e partiu para treinamento. E tá feliz da vida dando treinamento. Não é? Então, quando você se apossa dos seus conhecimentos e do seu talento, você se torna livre. Livre. Isso faz sentido para você? Isso faz sentido para você? Diz para mim. Porque quando você acha que o seu sustento só vem porque alguém tá te pagando, não é? E esse alguém tá te pagando porque você tá oferecendo algo para ele. Com certeza. E você pode oferecer isso para quem te paga numa CLT ou não. Ou de qualquer outra forma. Não é? Fala pra mim. Você se apossou da sua profissão? Você tem condições? Sim, e estou entrando nessa prestação de serviço. Estou concluindo minha pós em auditoria de saúde de serviços públicos e privado. Ah, tá. É assim, a gente vai digitar uma coisa e sai outra, né? Então, Edu Virges, né? Isso não te torna livre? Deixa eu falar, gente.
nada mais do que o conhecimento para te tornar dono de si mesmo. Quando você se conhece, quando você sabe o que é capaz e sabe das suas fraquezas, que é importante também, viu? Da mesma forma que é importante você saber das suas fortalezas, é importante você saber das suas fraquezas, tá bom? Quando você sabe quem você é, do que você é capaz, ninguém pode te ofender, ninguém pode te humilhar e nada pode te prender. Com menos de 3 dias fui aprovada em um processo seletivo na área. Aí, Andrew, porque você é da área, porque você tem conhecimento, né? Inclusive, eu acho que você ouviu aí meu elogio sobre você, né? Já treinou sem cobrar? Não é muito bom, não. Me liberta a cada dia. Fala pra Patrícia te chamar na mentoria. Já presta serviço, mais ainda falta conhecimento. É, Patrícia. Aí o bom é fazer umas mentorias, né? Você pode me chamar lá, ou a Alice entrar em contato com você e desenvolver essa sua capacidade. Gente, ninguém nasceu pronto, ninguém nasceu sabendo, tá bom? Ninguém nasceu. Eu já dei muita burrada na vida, eu já contei isso aqui, hoje não é o dia, né? Nem todo dia a gente precisa contar burrada. Mas assim, eu fui aprendendo. Ninguém chega pronto no mercado, certo? O material dessa live será colocado no link do Story, tá? Não, no grupo. Ah, será colocado no grupo. E o link do grupo tá no Story. O link do grupo tá no Story. O povo escreve os trem aqui pra mim, eu tenho que traduzir, fica difícil. Aí, assim... Aí a gente vai fazer um print, né, pra colocar lá no Story, vai fazer um arroba e vocês colocam lá que eu vou pensar num presentinho, vou pensar, não vou prometer não, eu vou dar um presentinho aqui pra vocês, tá bom? Agora, gente, antes da gente terminar, vocês já ouviram uma historinha, a Nara e as historinhas dela, porque eu sou também contadora de histórias, né, gente? Eu queria contar uma história para você sobre a poça d'água. Quem já ouviu essa história sobre a poça d'água? E eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. Vamos que vamos. Quem já ouviu essa história sobre a poça d'água? Quem não ouviu? Quem quer ouvir a história sobre a poça d'água? Quem quer ouvir a historinha sobre a poça d'água? Que vai mudar a sua mentalidade agora, nesse minuto. Nesses últimos 10 minutos aqui, 8 minutos, nós vamos mudar a mentalidade. Então vamos lá, a poça d'água. Presta atenção. Algumas pessoas passavam por um salão e ali embaixo tinha uma poça d'água. E algumas pessoas passavam pisando naquela água e ia, né, espalhando sujeira. Quem conhece gente assim, né? Um monte, né? Tô nem aí, não fui eu que fiz essa poça, não tenho essa responsabilidade, eu vou chegar onde eu tenho que chegar, e pisava ali na poça d'água e ia embora, né? Os primitivos, né? Os primitivos fazem isso. Aí um pessoalzinho mais evoluidinho começou a pôr panos ali naquela poça d'água, não é? Punha pano, secava, maravilhoso, né? Secou tudo. Só que aí, olha só, então a gente já tem 2 tipos de pessoas. Aquela pessoa primitiva que não tá nem aí com o problema, vou fazer o meu, né? Não sou obrigada, né? E as pessoas que fazem um pouco mais, não é? Cata um lixo que não é seu, enxuga um chão que não foi ele que molhou, né? As pessoas que querem um pouco mais. Mas será que isso é o suficiente? Então aí um dia,
Então já estava sequinho, né? Porque aquele segundo grupo veio, secou, limpou e parou aquela sujeira. Mas, veja bem, isso não é o suficiente, né? Porque aí um dia choveu e molhou aquele lugar novamente. Por quê, Nara? Porque era em cima que tinha um buraco. Era no teto que tinha um buraco. Era em cima que tinha um buraco. E veio a chuva e molhou, e aquele povo primitivo continuou passando ali que nem manada e sujando. E aquele povo mais legalzinho tentando secar, mas molhava de novo, secava e molhava de novo. Similar com alguma situação sua, situação que se repete, glosas que se repetem, né? Parece que molha e seca, né? Enxugando gelo. E até que alguém falou, olhe pra cima, olhe pra cima. E aí olharam pra cima e viram que o buraco estava em cima. Então não adiantava secar o chão, precisava arrumar o telhado. E essa história é para dizer que os nossos problemas, né, os nossos desafios não são por causa de coisinhas. Não tá aqui no fazer a mesma coisa todos os dias. A solução tá pra cima. A solução tá pra cima, né? A solução está na nossa mente, no nosso espírito. Nós temos que mudar a nossa mente, mudar o nosso espírito para parar de enxugar gelo, ir lá e tampar aquele telhado e deixar de ter goteira. Percebe? Triste do homem que acha que os seus problemas vão ser resolvidos no físico, né? Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou resolver isso. Quando eu for magro, eu vou resolver isso, né? Melhora muito, como a turminha ali do Seca. Mas resolver mesmo, resolver de verdade, você tem que mudar a mente. Você tem que mudar a maneira como você lida com aquelas poças d'água. Então, se você está lidando com as poças d'água do faturamento, sempre do mesmo jeitinho, recorrendo do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito, fazendo igual quem te ensinou fazia, você tá na segunda turminha, você já tá melhor do que a primeira. Você já tá na turminha do enxuga. Mas todas essas lives dessa semana é para te chamar para olhar para cima. Vamos olhar para cima. Vamos subir. Vamos resolver a coisa em outro patamar para parar de enxugar a pocinha d'água? O que você acha? Isso fez sentido para você? Sim ou não? Sim ou não? É isso, né? Então, quando eu, novamente, uma vez por ano, eu venho com essa proposta da semana do faturamento assertivo, por causa do meu método, né? Por causa do CAF, é para te levar a olhar para cima e resolver as pocinhas de água do faturamento e da sua vida. Não fique pensando que a solução vai alguém te oferecer num passe de mágica as soluções. Um sistema mágico, todo sistema promete que não vai mais precisar de faturista, né? Não tem isso. Não tem isso. Todas as soluções estão
na sua mente. Agora você tem que treinar. Você tem que aprender. Você tem que ter conhecimento. Tá certo? E eu tanto ofereço meus métodos, como eu ofereço consultoria, como eu ofereço treinamentos personalizados, sempre no sentido de colocar você olhar para cima. Não adianta ficar passando paninho. A gente não tem que pôr baldes para goteiras. A gente tem que consertar o telhado. Tudo bem? Tudo bem? Quem gostou aí, bate palma. Bate palma. Quem gostou? Valeu a pena? Valeu a pena na segunda-feira, dia 8. Feliz ano novo, né, gente? Feliz ano novo. Vamos olhar pra cima. Vamos olhar pra cima. Não é? Valeu a pena tá aqui? Fala aí pra mim. Vocês já curtiram essa live? Já curtiram? Agora vamos fazer um print? Vamos fazer um print? Faça um print. Já fizeram? Já fizeram o print? A frase, eu vou falar, hein? Hashtag faturista é profissão. Faturista é profissão. Hashtag faturista é profissão. Obrigada, Cristiane. Deus sabe como é que tá minhas pernas aqui. Porque hoje, minha filha, eu fiz um pilates terrível. E musculação, tô só o crachá. Mas a minha mente mudou. Então, meus resultados vão ser diferentes, não é verdade? Hashtag faturista é profissão. A Jéssica já colocou aqui. Vamos ver quantos stories eu vou ter. E eu vou pensar numa forma de gratificar quem postar todos os stories dessa semana. Hein? Quem sabe? Você fica bem feliz. Surprise, surprise. Repete todas as lives da semana. Todas as lives da semana, não é uma só não. Postar o story, me marca. Se o seu perfil for privado, manda lá no meu direct para eu ver que você postou, tá bom? Pra minha equipe poder repostar aí, tá certo? Faturista é profissão. Eu sei que você terminou essa live hoje melhor do que entrou. Sim ou não? Sim ou não? Todas as minhas lives eu sempre trago uma historinha, né, gente? Que serve pra vida. Então, hoje, vocês descobriram que são livres e que o meu convite é para olhar para cima, tá? Os seus problemas não estão embaixo. Então, com problema, não olha para baixo não, que a solução não tá no chão não. Tá bom? Beijo, feliz ano novo. Até amanhã ao meio-dia, hein? Amanhã, meio-dia, tem live. Beijo. Tchau. Quero ver os stories. Quem postar todas as lives de todos os dias vai ganhar um negocinho. Beijo. Tchau. E tem material no grupo. Se você não tá no grupo, entre no grupo. Tá bom?